Lição 9. 25 de fevereiro a 4 de março de 2023. Assunto sério. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas. Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que estava brincando. Gênesis 19:14. Teaser. Este episódio bíblico não se trata tanto de Sodoma e Gomorra, as duas famosas cidades destruídas por Deus, mas de uma família dirigida por um homem chamado Ló. Ele era sobrinho de Abraão e, como tal, tinha na pessoa de Abraão um sólido exemplo de consagração. Quando Abraão lhe ofereceu seu pedaço de terra prometida, para onde Deus os havia conduzido, Ló escolheu as majestosas e verdejantes planícies de onde se podia ver Sodoma. Foi uma decisão fatal. Inicialmente, Ló e sua família deviam ter morados em tendas, próximo à cidade, mas, pelo relato bíblico, percebe que após um tempo, Ló construiu uma casa dentro dos muros de Sodoma. Com essa decisão, Ló lançou o fundamento para a construção de sua família, e voluntariamente ele havia trazido perigosas influências para perto de seu lar. Entre as sérias lições que não podem ser ignoradas nessa história, está a importância de ficarmos bem longe das más influências para não sermos corrompidos. Roteiro original. A leitura dessa semana está em Gênesis 19, 1 a 14. Esta passagem talvez contenha a advertência mais séria de toda a Bíblia referente ao desagrado de Deus sobre uma iniquidade pública e escandalosa. Leia em sua Bíblia e faça as seguintes anotações para reforçar o estudo. Circule quem são os personagens principais da história. Marque as partes da história que são fundamentais para entendê-la. Ló hesitou antes de obedecer à ordem dos anjos para sair de Sodoma. Isto é verdadeira obediência? Explique. O que Ló deveria ter feito? Cite duas razões porque a esposa de Ló, suas filhas e outros parentes não entenderam a pressa de saírem de Sodoma. Você estaria pronto para deixar tudo para trás e ser salvo por Deus? Leia novamente o texto-chave dessa semana, Gênesis 19:14. Este texto expressa a triste realidade do povo de Sodoma e Gomorra quando Deus os destruiu. Como os genros de Ló responderam a seus apelos sobre a destruição de Sodoma? Qual das seguintes declarações descreve melhor a atitude deles naquele tempo? 1. Eu não me importo. 2. Nada vai acontecer. 3. Volte amanhã. 4. Velho, você parece tão engraçado com toda essa conversa de Deus. Leia Atos 26, 25 a 29. O apóstolo Paulo seria em breve condenado à morte, mas antes ele pregou um sermão impressionante. Qual foi a resposta do rei Agripa ao apelo de Paulo? Como você responde ao apelo de Deus para você hoje? Confira o making-off em sua lição. Extras. Um dos poucos pontos favoráveis na história de Ló, Sodoma e Gomorra, é o tema da hospitalidade. Você acha que Ló sabia quem eram seus dois misteriosos hóspedes quando ele convidou para irem à sua casa? É sábio hoje convidar estranhos para sua casa? Em muitas culturas, a hospitalidade mostrada por Ló é esperada por todas as pessoas. Leia e marque em sua Bíblia os textos adicionais dessa semana e responda a seguinte pergunta: como deveríamos tratar os estranhos que encontramos? Quem estes estranhos podem ser? Você lembra de alguém que você conheceu ou ajudou que pareceu ser um anjo enviado por Deus? O que Jesus diz sobre ajudar os outros em Mateus 25:40? Levítico 19:34 e Hebreus 13:2. Paronâmica. As pessoas de Sodoma e Gomorra cometeram vários pecados sexuais, mas elas também foram culpadas de idolatria, feitiçaria e outros maus comportamentos. Leia o texto no quadro e sublinhe o que Ellen White relata como um pecado maior do que esses mencionados. Leia a história completa do livramento de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra no livro Os Escolhidos, capítulo 14. É possível identificar a maravilhosa graça de Deus.
sua disposição para salvar Ló e sua família, se eles simplesmente obedecessem. Deus sempre adverte seus filhos antes de castigá-los. Cabe a nós prestar atenção às advertências divinas antes que seja tarde demais. Reflita sobre o texto de Salmo 31:19. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que o temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que refugiam em ti. Existem pecados maiores do que aqueles pelos quais Sodoma e Gomorra foram destruídos. Aqueles que ouvem o convite do Evangelho para o arrependimento e não atendem ao chamado são mais culpados que os moradores do Vale de Sidim. O destino de Sodoma é uma séria advertência, não somente aos que são culpados por viverem abertamente no pecado, mas para todos aqueles que não levam em consideração a luz e os privilégios enviados pelo céu. Os Escolhidos, página 91. Off. Não era plano de Deus julgar Sodoma, Gomorra e as outras cidades das planícies de Mane com toda severidade. As decisões tomadas por pessoas perversas selaram sua destruição. Essa história está incluída na narrativa bíblica como uma advertência sobre os perigos de viver perto dos que fazem mal ou se associar com eles. Porém, Deus não deseja que nenhum de nós pereçamos, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Ainda que odeie o pecado, Deus ama o pecador. Foi este o amor que levou Deus à porta de Ló. Foi esse amor que levou os anjos a praticamente arrastarem para fora de casa a família de Ló. Deus se recusa a nos deixar partir até que Ele nos tenha dado todas as oportunidades para sermos salvos. Existe alguma coisa em sua vida que o separa de Deus? Para a família de Ló, as luzes e os sons de Sodoma eram atraentes demais para abandonarem tudo por Deus. O que está impedindo você de ir a Deus? Por que não correr agora mesmo para Ele? Você é filho de Deus, não importa o que tenha feito, Deus quer você de volta. 1 João 3:1. Um ato de obediência vale mais que 1000 sermões. Dietrich Bonhoeffer. O primeiro passo para a salvação de uma pessoa é reconhecer o seu pecado. Seneca. Além do estudo, preste atenção nesse texto. Houve uma saída, uma clara reparação dos ímpios, uma fuga para salvar a vida. Foi assim nos dias de Noé. Assim foi com Ló. Aconteceu o mesmo com os discípulos antes da destruição de Jerusalém, e assim será nos últimos dias. Mas uma vez podemos ouvir a voz de Deus chamando seu povo para ficar longe da maldade espalhada por toda parte. Essa mensagem combina com o que estamos vivendo hoje? A leitura da semana está no capítulo 14 do livro.